E hoje é dia de falar de um carro diferente aqui na garagem, a bordo dessa belíssima Blazer norte-americana, a primeira série das Blazers, primeira geração, um carro cheio de estilo, quadrado como a gente gosta e que traz o conhecido Vortec V6. Vamos conferir. Saudações, pessoal! Olha só, que maravilha! Tem alguns carros que eu acho simplesmente fascinantes. Vocês sabem muitos aqui que eu sempre falo, tem carros que são preferidos, mas essa categoria de SUVs dos anos 90, que são 80, 90, são os primeiros, né? Os primeiros mais modernos, claro, né? A ideia de SUV é antiga, lembrando que... Bom dia. Lembrando que Suburban nos Estados Unidos foi lançado na década de 30, né? A mãe dos SUVs. Mas esse aqui, uma Blazer 89, a ideia das duas portas, o motor V6 que eu falei, que é o Vortec, o mesmo usado aqui pela Chevrolet, mas o mais legal desse carro é justamente o design quadradinho, primeira fase, né? Essa Blazer americana, chamada de Baby Blazer por razões claras, né? Se a gente analisar o padrão dos Estados Unidos de espaço, de rua e de carro, a gente vai ver porque isso aqui é chamado de Baby Blazer lá. Aqui é um carro médio, não? Uma derivada de uma picape média, mas ali realmente é pequeno. Mas esse design dos anos 80 teve duas gerações, né? Usava uma multiplataforma, servia para vários modelos diferentes. E essa primeira geração eu acho simplesmente sensacional por conta desse estilo quadrado, né, cara? A gente olha e fala, meu, que coisa linda. E a gente não teve aqui, lembrando, né, a gente no Brasil, importações fechadas, né? Só que também quando reabriu a importação, a gente não teve algumas coisas assim. Não sei se a GM pensou em trazer isso para cá. Eu acho que poderia ter feito sucesso, talvez, se tivesse trazido, né, no nosso mercado do começo dos anos 90, eu acho que seria uma coisa bem diferente. Assim como a Ford trouxe a Explorer, conheceremos a primeira geração vendida aqui em breve, essa aqui também segue a mesma linha, mas os caras meio que não quiseram apostar nessa ideia. E SUV duas portas também é sensacional. Esse estilo mesmo, chamado de Blazer, também o carro mesmo muitas vezes é chamado de Blazer, não só o nome registrado Chevrolet, teve Bronco também, que é fantástico, enfim, várias coisas interessantíssimas e justamente trazendo essa carroceria. Então, duas gerações, essa aqui uma 89 do primeiro ano, olha que maravilha esse detalhe da dianteira, cara, que carro bonito, né? A cor é sensacional. E os detalhes que são interessantes também. Para-choque cromado, esse spoiler na frente, tudo casando perfeitamente, né? Não só o design. E um detalhe também que é meio que cereja no bolo, essas rodas simples, só que com sobrearo cromado. Olha só como uma coisa pode ficar interessante, né? De olhar com pequenos... Às vezes um artifício que é o sobrearo cromado muda completamente a ideia. E outra coisa sensacional é isso aqui, ó. Parece uma camiseta dos anos 80, né? O Blazer escrito. Outro acessório legal, que é muito comum, a gente gravou com uma C1500, uma Chevrolet, aliás uma GMC, e o proprietário tinha colocado isso aqui também. É um acessório muito comum, que aqui no Brasil nunca pegou muito em caminhonete. A gente via uma ou outra, mas nunca foi do gosto do brasileiro colocar esses acessórios. Mas nos Estados Unidos era algo que bastante comum. E o desenho dela, ó, todo quadradinho, termina aqui, essa área envidraçada grande. Olha só que maravilha. Grande, e ele é meio fumê, né, também, então dá um aspecto muito próprio. Tamanho da caixa de roda também. E para fechar essa questão de design, isso aqui que é muito legal. Conjunto do para-choque cromado com isso aqui, olha que interessante, a moldura da lanterna traseira cromada também. Cara, perfeito. E por último, o Chevrolet aqui se destacando, né? Logicamente é um carro identificável por conta disso. Duas coisas legais que ele tem aqui atrás, olha só, nós temos a abertura do vidro traseiro, ou seja, temos aí o acesso, né, se não quiser abrir tudo, olha o tamanho desse porta-malas. E depois aqui embaixo nós temos essa abertura também, o que garante aí um acesso e um espaço bastante relevantes nesse caso, principalmente para um carro de família, né, que é a proposta desses carros na época. Muito bem, agora vamos falar da parte interna, que é uma das coisas mais legais, além dessa apresentação toda e da parte externa, e o que é legal é que, assim, cara, ela é chamada de Baby Blazer nos Estados Unidos, eu comentei há pouco, dá para entender por quê, mas é um carro que, digamos assim, cabe nos lugares, né, se você for pensar, é um SUV bem acertado, né?
E olha os detalhes de acabamento, que é uma coisa que eu sempre gosto de chamar a atenção nas nossas gravações. O acabamento aqui na parte de baixo da porta também, essa questão aqui da trava elétrica, vidro elétrico, interessantíssimo. Olha só, é aquele carro que você olha para ele e você sabe que ele é confortável, mesmo antes de sentar, né? Você olha e fala, putz, esses bancos são confortáveis. Vocês lembram, aliás, gravamos com a Cherokee dos anos 80 também, recentemente, que é o carro dos Goonies, né? Da mulher lá que é vilã dos Goonies. E aquele lá também tinha um estofamento muito parecido. Também um concorrente de época desse carro, né? No mercado dos Estados Unidos. Olha que legal o espaço, o aproveitamento do espaço. Caixinha de som aqui do lado, olha que legal. Olha o espaço interno, olha a altura do teto também. É um carro relativamente compacto para utilitário, mas olha que interessante. E aqui, logicamente, a gente vê esse painel que é bem bonito também, né? Um painel grande, olha, ele está localizado aqui, essa parte toda de ventilação, tudo à mão do motorista. A iluminação, olha só que legal essa parte de iluminação também, que lembra muito da Blazer da segunda geração, que foi vendida aqui, gostei. Esse volante com esse quase um raio único aqui, né? Bem interessante, com o Chevrolet aqui no meio, centro da buzina, transmissão de 4 velocidades aqui na coluna, que tem um charme todo especial, porta-objetos, olha o que eu falei aqui, ó. Tinha um seguidor da garagem que falava belo veludo, belote, realmente é por aí. E olha essa tampa, cara, lembra do Opala, hein? Fala a verdade, essa tampa aqui do porta-luvas, muito interessante. Outra coisa que eu gostei foi isso aqui, ó. Essa multimídia aqui, bacana também de época, né? E o painel, reparem aí num detalhe, em termos gerais. Nós temos ali pressão de óleo, voltímetro e aqui a temperatura do motor, bem legal. E olha só os gráficos como eles sobem ali, o do combustível sobe aqui. E interessante, né? Ele faz esse checklist inicial e já te mostra as coisas, mas bem legal realmente. Não, e o que é interessante também desse veículo é a ergonomia, olha só como você fica bem posicionado. E como eu falei, como é um carro compacto, mas ao mesmo tempo é muito grande por dentro, né? Vamos falar de mecânica então para ver o bom e velho Vortec novamente. E aqui a gente tem um conhecido dos brasileiros, como eu falei durante toda a matéria, a prestação inicial, que é o V6 Vortec. Chegou aqui no Brasil depois, na segunda geração, né, da Blazer, a casa dos 180 cavalos, e aqui tinha um pouquinho menos, mas sem dúvida nenhuma que é a mesma ideia e o mesmo motor em si. Vortecão velho de guerra, esse realmente é conhecido, né, dos brasileiros. O do capô é bem do lado da alavanca do freio. Tomar cuidado. Cara, quando a gente fala de utilitário, a ideia de utilitário é muito engraçada, cara, porque essa ideia de Blazer, de SUV, de um veículo resistente para você poder confiar nele para longas viagens, para travessias, é uma coisa que eu tenho a impressão que começou lá com as caravanas lá do Velho Oeste. É bem engraçado, estou assistindo uma série agora que chama 1883. Mais gente aí deve assistir, eu gosto muito do tema, né? E os caras têm lá os wagons, né? E eles colocavam a vida toda lá dentro. E tinham que usar os cavalos para atravessar rio. E eu sempre fiz muito uma correlação entre essas wagons e o SUV, o Sport Utility Vehicle, ou seja, a origem do SUV, aquele carro que é um veículo familiar, um veículo grande, que vai te dar conforto, vai te dar segurança para você atravessar não só grandes territórios, grandes espaços, né? No caso, você pega, por exemplo, fechar aqui para ficar mais silencioso, né? Viagens longas e tal, mas também que você pode colocar um monte de coisa, bagagem, logicamente tudo que era usado no Velho Oeste
naquela época foi substituído atualmente por alguns anos, né, por bagagem, cadeira de praia, mala. Então assim, eu sempre fiz muita correlação entre as wagons do Velho Oeste, final do século XIX ali, para as station wagons grandes, para os SUVs grandes. Station wagon até pode casar nisso também, se a gente pegar aquelas décadas de 70, né, talvez até case. Mas eu acho que o SUV é a medida mais perfeita. Especialmente se a gente falar em tamanho. Por quê? O SUV original, né, o primeiro, foi o Suburban. Então quando a gente fala de Suburban, a gente fala de algo realmente grande. Até hoje o Suburban e seu primo rico, né, o Cadillac Escalade, são carros grandes. Então essa ideia de transporte num carro grande, que lógico atualmente, ou há muitos anos, te transmite segurança, a segurança de um V6, de um V8, de um motor grande, ou, enfim, dá para fazer uma correlação com vários motores, né, até elétrico hoje em dia, dependendo do contexto. Eu acho que é muito legal. Para mim sempre casou muito essa ideia, sabe? O SUV grande com as wagons do Oeste. Eu acho que essa é uma sacada muito legal e muito bem explorada nos Estados Unidos. A gente sabe que aqui a gente tem esse nicho de mercado também. Tem pessoas que gostam muito, de todos os tamanhos, logicamente, né? Você vê o segmento de SUVs como cresceu, mas é bacana você observar isso. E a história do Blazer, do Chevrolet Blazer, é exatamente essa, né? Surgiu ali, falando desse em especial, o Baby Blazer. Então, duas gerações, a segunda geração veio para cá, e a gente tinha, aqui no Brasil, a gente via a outra vertente desse carro, que é a vertente da GMC, que também é muito bacana. E eu comentei na multiplataforma, uma plataforma que era usada pelas marcas irmãs, né, também da Chevrolet, GMC, Buick, Pontiac. Eles usavam também essa mesma ideia e essa mesma plataforma para várias coisas distintas. E o conjunto mecânico desse carro é interessante. Aliás, tão interessante quanto isso é a história do Blazer, porque é chamada Baby Blazer, né? Eu já comentei aqui pelo tamanho, claro, pô, pequeno, mas inicialmente foi lançado somente 2 portas, depois que veio a configuração 4 portas. E essa primeira geração é muito rara aqui no Brasil. Eu mesmo não lembro de ter visto a primeira geração desse carro, exatamente esse veículo aqui, que saiu inicialmente em 83. Eu não lembro de ter visto aqui no Brasil uma delas. Então é bem legal. Quando eu vi esse carro aqui, falei, cara, vamos gravar, vamos contar essa história, porque, pô, é sensacional, né? Você vê que a dirigibilidade dela, essa primeira geração, ela passa uma ideia de ser mais compacta. Eu tive essa impressão. Então quando você dirige esse conjunto 4.3 V6 com o câmbio de 4 velocidades, ele te dá uma ideia de conforto, de comodidade muito grande, cara. É gostoso de guiar isso aqui, viu? Realmente ela vai simplesmente desfilando, né? E você vê que a gente ouve também aqui suspensão e tal, ela tá bem acertadinha, tá muito macia, realmente fantástico. E também, claro, falando em termos gerais, né, de opções de mercado, olha só o balanço de carroceria, tem também. Falando de opções de mercado da época, a concorrência era bem dura, né? Tanto Cherokee, como aquele que a gente andou, variações também de tamanho, inclusive, como a própria Ford, né? O primeiro Explorer vendido, que eu já citei aqui também na matéria, é bem legal, né? Porque são carros que são mais compactos, né, do que a gente vê hoje, mas são SUVs derivados de utilitários, então são bem legais no conjunto, herdam suspensão, elementos de suspensão, motor e tal, o conjunto motriz, e mais esse estilão que é fantástico. E para fechar, claro, 2 portas, cara, SUV 2 portas é um negócio apaixonante.
seja Bronco, seja qual for, é uma sacada diferente, cara. Lógico, o aproveitamento do espaço, muitas vezes, 4 portas acaba sendo melhor e tal, mas eu gosto, cara. Eu acho que tem um estilo bonito de ver, né? Você passa e fala, cara, que legal, esse ver 2 portas. Mas, basicamente, a história é essa. Depois veio a segunda geração, ficou no mercado até 2005. E sem dúvida nenhuma que deixou saudades aqui no Brasil, tanto Blazer aqui no Brasil, quanto lá fora também nos Estados Unidos, por conta disso tudo que eu mostrei, né? Ergonomia e tal. Realmente é um carro bem legal e esteticamente também falando, né? Fantástico. Esse painel, cara, virei fã desse painel, né? Todo graduadinho aqui, cara, incrível. Muito legal. Muito bem, obrigado pela audiência. Eu vou dar mais uma volta aqui e a gente se vê na próxima matéria, sempre buscando coisas diferentes e clássicas, né, para vocês. E algumas modernas também, que é legal conhecer. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Mas é uma manteiga para guiar, cara. Fantástico. Tchau.